Olá a todos e todas. Esse é o primeiro episódio de uma nova série que estamos criando que tem como enfoque a interpretação nossa da Bach Society sobre a obra de Bach. Nós vamos mostrar todo o nosso processo criativo, histórico e então isso aí foi sugerido por nossos apoiadores, assim como aquela série Instrumentos de Bach, que vocês já conhecem. Então, a ideia é mergulhar nesse universo da interpretação da música historicamente informada. E essa série só é possível graças aos nossos apoiadores que estão aí contribuindo, ajudando. E se você não é um apoiador e sentir o chamado e quiser fazer parte dessa sociedade, as informações estão no nosso site bachbrasil.com. E para hoje, temos como nosso convidado especial meu amigo violinista Giovanni dos Santos e convido então vocês a assistir então essa obra. Bom, acabamos de ouvir então essa introdução majestosa de trompetes, né? Uma música bastante italianizada. Inclusive, no próprio manuscrito de Bach, ele escreve assim: Intrata o concerto a più strumenti, composto da Giovanni Sebastian Bach e escrito a lui stesso, né? Entrada, né? O concerto para muitos instrumentos. É uma obra tardia, então não é uma obra da juventude de Bach, é uma obra lá de 1746, se não me engano, 42, tem essa, não é muito claro a data desse manuscrito, porém ela é inacabada, ela chega no momento em que não tem mais. E nesse manuscrito que a gente encontrou na Stadtbibliothek de Berlim, tem uma última página de alguém que escreveu lá uma outra letra, enfim, e fez um finalzinho, né? Como se a música tivesse no meio lá, sei lá, e ele fez só dois acordes. Não é bem isso, é quase isso, mas ele só fez uma pontuação, tipo, ó, vamos acabar isso aí porque eu não consigo acabar, né? E então não se sabe se é uma sinfonia de cantata ou se um concerto, né? Porque ele fala, né, de entrada, né? Entrada poderia ser uma entrata de cantata, né? Uma entrada de uma sinfonia de cantata, que não é comum, né? Outras sinfonias de cantata, o Bach usa o solo de órgão, por exemplo, né? Uma escrita bem virtuosística. Mas uma coisa muito interessante, porque ele escreve em italiano, então que você é meio que avisando, ó, que vai vir aqui para frente é música italiana, né? E para isso eu estou aqui com meu grande amigo, colega Giovanni dos Santos, então é o nosso concertmaster da Sociedade Bach, da Bach Society, e que é o solista também deste concerto, para a gente conversar e falar um pouco sobre, enfim, sobre todo esse universo dessa música, né? Um prazer estar aqui contigo, Fernando. Olá a todos, um grande prazer ter a oportunidade de interpretar essa obra magnífica e também muito misteriosa, né? Como tu acabaste de falar. Tem várias informações em aberto que até hoje não se definiu, né? Tá escrito entrada, mas daí entrada do quê, né? Porque violino solo na abertura de cantata não é uma coisa usual. Tem uma cara de concerto para violino, mas não é um concerto para violino. Então é uma peça avulsa, assim, né? Que inclusive existem poucas gravações dela, uma linguagem bem única, assim, e que Bach bebe muito da fonte do italianismo violinístico, né? Tem muito cara de Locatelli, Vivaldi, a escrita dele, e ele explora muito a linguagem de arpejos, né? No violino, bastante, muitos extensos compassos com arpejos escritos.
nesse primeiro início já, né? Sim, se já. tocar No na compasso número 11, né? 11 já começa e vai até... Na partitura aqui tá escrita isso. Só que não é isso, né? De repente pode mostrar no violino que Sim, isso sim. nem é possível no violino, né? De tocar quase que 3 cordas. Ele Sim. brinca com uma nota pedal, né? Ele usa a corda Mi, a nota Mi solta como pedal e vai brincando nas cordas Lá e Ré, né? Então o Mi ele sempre continua sendo tocado enquanto muda as notas, né? E vai gerando uma harmonia caminhante, assim, com uma nota pedal se sustentando. É uma linguagem muito italiana também de se escrever, né? Exatamente, é. Bom, para quem não sabe, a diferença entre arpejo e acorde. Por exemplo, o acorde é quando ele é tocado simultaneamente num bloco, né? Agora, em arpejo, quando você quebra essas notas, como se fosse uma harpa, né? Dedilhando uma harpa. O Giovanni fez um arpejo reentrante, né? Ele, de repente, pode fazer mais uma vez devagar, só... Exatamente, ele quebrou essas notas, né? Então, isso também é um tipo de arpejo. Sim, daria para fazer. E é essa questão também, né? Bach não escreve exatamente como fazer isso. Tem muito da escolha do intérprete, da instrumentação também, né? Porque não é uma orquestra de cordas como 4 Estações de Vivaldi, né? Não, você tem 3 trompetes, 2 oboés, uma orquestra grande, né? Quando uma textura pesada, assim, digamos, é esse acorde mais maçudo, que se toca 2 cordas simultâneas por vez, ele projeta um pouco mais de som. Mas a gente vai ver, por exemplo, outros trechos onde eu escolho esse tipo de arpejo aqui, nota por nota, onde tem uma textura mais suave, né? Tem mais cordas dialogando, não tem mais tanto aquela figura rítmica do trompete, né? Incisiva. Sim, que é exatamente o que vai seguir agora. Esses diálogos, né? Essas entradas em cânone, né? É interessante o violino solo chamar menos atenção aí porque tem um diálogo entre as cordas acontecendo. Então eu uso uma espécie de arpejo que vai para um plano, digamos assim, inferior de projeção. Exatamente. E uma característica, né, bem clara da forma concerto, do concerto italiano, é esses momentos de solos, de repente uma intervenção de um tutti da orquestra, né, que é o que começou agora. Um tutti muito curtinho, né, uma intervenção não completa, que nem sempre o solista também é necessário tocar. Às vezes depois, né, no romantismo, inclusive, como os tutis eram muito grandes, o solista parava de tocar, né? Isso no barroco não era tão comum porque, enfim, era um momento que o solista descansava um pouco, né? E tocava dobrando as partes com os outros instrumentos. No caso aqui, você está dobrando com o primeiro violino nessa intervenção. Mas Bach dá o quê? 2 compassos apenas e depois volta de novo, né? Nessa estrutura bem complexa, semelhante à primeira, né? Mas de solos também. E de arpejos, né? E voltando ao assunto dos arpejos, aqui, por exemplo, no compasso 31, eu já adotei uma outra forma de tocar arpejo, que é um intermediário entre aquela forma que dá espaço, vazão ao diálogo das cordas, e a outra forma meio mais combativa, assim, né? Que dialoga com uma orquestra com uma textura mais massiva, né? Exato. Na levada, o Bach, no meio de deixar as notas, os acordes em branco, o Bach escreve mais notas, né? Ele bota... Então a escrita de Bach já coloca, adiciona mais notas. Sim, aumenta a intensidade, né? Ritmicamente, o que já mostra que existe um crescendo musical naturalmente escrito, sem estar escrito
crescendo por extenso na partitura. Inclusive, isso é uma coisa bem interessante, né? As partituras do barroco são praticamente uma página em branco, né? O que abre espaço para múltiplas interpretações. E é interessante porque antes da pesquisa de performance historicamente informada, se tocava Bach de uma maneira completamente diferente da que se faz hoje em dia, né? Exatamente, muito dessa informação também. Tinha uma época que eles achavam, não tem nada escrito, não tem forte escrito, não tem piano, então você não deve fazer nada de música, né? E é exatamente o oposto, né? Na verdade, todas essas informações de o que fazer já estavam pré-definidas. É mais ou menos como na música popular também, né? A música popular, se você pega uma partitura de um jazzista, ele tem 10%, 15% da música tá lá, né? Na música barroca também tem muito isso, né? Os códigos, as ornamentações. E se você escrever isso, é meio chamar o músico de burro, assim, porque é passar por cima de uma coisa que é tão cristalizada, né? A performance da época, né? Assim como os tratados falam, tem muitos tratadistas, até Carl Philipp, Quantz, até falam assim, assim como os músicos medíocres e menos capazes fazem, mas não, o bom músico com bom conhecimento, intelecto, ele faz isso. Então, ele diz exatamente o que é bom de se fazer e o que é ruim de se fazer numa interpretação, né? Sim, existia uma tradição oral pesadíssima, assim, né, por trás de tudo isso. Imagina, como tu deu o exemplo do jazz. Vai pegar uma partitura de jazz e escrever tudo o que se faz. Não tem nem espaço na folha para isso, né? No barroco se aplica a mesma coisa. Se tu for acrescentar todas as informações referentes aos direcionamentos interpretativos, vai ficar uma poluição visual e de informação que fica uma coisa feia esteticamente. Exatamente. Né? Então, assim, nem tem muito como dar conta dessa demanda. Então, existe todo um conhecimento por trás dessa partitura que a gente visualiza, né, redondinha, que nos direciona para um lado ou para o outro, né? Exatamente. Acho que o Harnoncourt que falava, né, que existe duas formas de se tocar a música barroca agora, depois da pesquisa histórica, que é a forma certa e a forma errada. É ótimo. Não, inclusive é tanto arpejo e em posições difíceis assim do violino que eu precisei me preparar literalmente, muscularmente para esse concerto, porque é uma demanda do braço direito muito grande, movimentos repetitivos e, né, também a essência da palavra concerto, né, que tem um diálogo em forma de duelo, de confronto, né? Exatamente. Então E é muito interessante também, né, porque nesse concerto, sinfonia, arpejos, Bach fazendo música sem melodias, né? Somente com a harmonia. Né? É um grande desafio como compositor. Bom, Bach fazia qualquer coisa, obviamente. Qualquer coisa. Ele escrevia muito bem até mesmo que ele não gostava. As variações Goldberg é um exemplo, né? Ele odiava escrever tema e variações. E fez uma obra-prima absurda, né? Exato. Bom, Bach conseguia fazer tudo, né? A corda de tripa, ela tem uma riqueza muito maior, né? Ela é orgânica, ela é vida, né? Diferente de um pedaço de ferro. É um material mais complexo, ela tem uma sonoridade muito mais complexa, você consegue tirar muito mais cores, por exemplo, de uma corda de aço que tem aquele som e deu, né? Assim, falando de uma forma bem genérica, mas também ela tem essas dificuldades, né? Da performance mesmo, né? É muito mais fácil tocar com uma corda de aço do que tocar com uma corda de tripa, né? Sim, sim. Inclusive nessas transições, né? Porque eu trabalho com os dois instrumentos. E então, quando eu vou de um para o outro e eu volto para o violino moderno, né? Com as cordas de aço industrializadas, assim, né?
eu sinto uma certa sensação de que eu tô ali numa uma redoma estéril, de que eu não posso expressar certas coisas, assim, que eu me satisfaço no instrumento barroco com as cordas de tripa. Pelo fato de elas serem vivas e terem uma composição mais complexa, orgânica, eu consigo extrair sonoridades que no violino moderno eu não encontro, não consigo. Eu costumo dizer, o violino moderno ele é muito horizontal. Tu não podes entrar muito na corda, né? Se aprofundar, colocar muita pressão, que ele já reclama. Porque ele ele tem assim uma... É um lorde, né? É uma pose mais aristocrática, a corda moderna. E a corda de tripa é uma coisa mais visceral, como as tripas mesmo, Exatamente. né? É literalmente visceral, assim, as cordas de tripa, o que traz também uma dificuldade muito grande por ela ser viva, ela reage, por exemplo, ao clima, ela é muito mais sensível ao clima, e às vezes ela não está afim de responder, começa a assoviar e... né? Tu não consegue aderir, enfim, mas eu diria assim que é um desafio que compensa muito. E uma coisa também, eu já ouvi de pessoas leigas, às vezes, assistindo, né, concerto. Nossa, mas com os instrumentos de época é tudo mais rock and roll, assim, né? Eu gostei dessa expressão. Mas é justamente, tem muito a ver desse jeito, né? Que você pode né, tocar de uma forma, às vezes, até muito mais suave, muito mais cantável, muito mais dolce. E também mais combativa, né? Mais bruta também, né? Que são os contrastes, né? O barroco é contrastes, né? Bom, esse exemplo que a gente viu aqui, né, da estrutura, onde tem a orquestra tocando um tutti e depois o solo, é a dualidade do barroco, né? Do solo, tutti, do chiaro, oscuro, do rápido e lento, né? Do maior, menor, enfim, tudo isso tem a ver com essa atmosfera e com esse pensamento, essa filosofia dessa música aí do século XVII e XVIII, né? Bom, vamos continuar mais um pouquinho aqui. Aí a gente tem duas vozes, né? Uma num ritmo mais rápido, semicolcheias, e uma outra voz em colcheias. E o Bach não coloca ligaduras, não coloca exatamente como se tem que tocar. Então tem interpretações que vão fazer... Eu escolhi fazer de outra forma. Escolhi colocar uma ligadura, que aí seria a sustentação das colcheias, né? Essa sustentação enquanto as semicolcheias ficam ligadas. Nesse lugar aqui o Bach já abre mais, né? E escreve, ao invés de ele escrever, né? Como ele vinha antes, ele já definiu que tipo de escrita, né? Essa segunda voz, né? Por exemplo, né? Que você mostrou. E de certa forma ele dá uma luz, ó. Nesse momento eu quero dessa forma. Sim. Assim como ele se expressa de maneira mais definitiva no baixo contínuo, às vezes. Ele expressa exatamente como é que ele quer a organização do acorde, né? No violino também, às vezes ele deixa mais aberto, às vezes ele deixa mais fechado o conceito. Tem esses comentários, o oboé faz... E o trompete, né, também faz, né? Acho que é uma forma também de ele deixar mais claro também as camadas, né? Com certeza. E agora sim, agora vai vir o primeiro momento melódico, que é quando ele começa... É melódico, mas em arpejos, né? Em arpejos. Não é mais como ele vinha antes, né? Com acordes, tudo, ou blocos, né? Aqui ele dá um espaço para o violino cantar, né? O acompanhamento da orquestra, ele faz uma espécie de uma cama, né? Assim, é um tapete, assim, quase um órgão. Exatamente, um coral, assim. Existe um lirismo aqui que é inédito até agora na peça, né? Ao invés de uma linguagem mais incisiva ou de arpejos, vem esse lirismo.
Muito linda essa inovação que ele traz aqui nesse momento. Muito, muito bonito. E depois dessa parte, onde também o trompete vai para notas agudíssimas, o violino também é meio como se... É uma textura que, como se evaporasse, ele vai para notas muito, muito agudas, né? Também era uma coisa para grandes virtuosos, né? Que tocavam. Então, provavelmente o Bach deve ter desistido porque não encontrou o violinista para tocar. Provavelmente, acho que nunca foi tocada essa música, né? Se o Bach não acabou ela, né? Pois é, bem provável, né? A grafia dele acaba antes de a obra acabar, né? E alguém completou, como tu falou antes. Uhum. E essa chegada, então, nesse Ré maior, nesses apenas 2 compassos antes de vir o grande tutti, assim, é como se a luz do sol, né, um dia lindo se abrisse, né, esse... Meio quase até música popular, né, assim, se eu tocar isso no piano vai parecer Elton John, né? É verdade. Mas E de novo, né, ele consegue fazer uma espécie de melodia, que não é bem uma melodia, né? Com apenas dentro da harmonia. Né? Ele tem 2 vozes aqui, né? Ele gosta muito de utilizar a linguagem pedal aqui. Aqui não é exatamente pedal que se chama, mas ele repete toda hora, Fá, Mi, Ré. E aí tem uma voz que vai fazendo um arpejo. Como se tivesse 2 violinos tocando. Exatamente, né? Ele dá muito essa... Ele adora brincar com esse ilusionismo, né? Que parece que tem mais de um instrumento de corda tocando. E logo depois, então, tem essa parada abrupta, que é onde a música simplesmente acaba, o Bach para de escrever, né? Acho que acaba a folha até, né? Exatamente, espremidas as últimas notas assim no manuscrito e não se tem mais notícia da grafia de Bach. A continuação é na grafia de uma outra pessoa, né? Os estudiosos analisaram e chegaram nessa conclusão. Exato. E, bom, você fez uma cadência também, uma cadência não tão longa, né? Também para não dar tanta importância, né? Claro. E afinal, a obra inteira foi cadências, né? Sim. E aqui na nossa performance, na nossa escolha, que também não é só nossa, né? Outros performances também seguiram esse caminho, a gente decidiu fazer uma espécie de um da capo e voltar do início, né? Sim. Mais uma vez, da capo é uma forma, né? E um nome italiano, né? Do começo, onde a música ela retorna, então, a esse tema lá do compasso 1 da música e termina na primeira conclusão, na primeira cadência. Para quem está mais familiarizado com a linguagem de forma sonata, seria a reexposição, quando se expõe novamente o tema, digamos assim, né? A gente optou por refazer ele completo para fazer um fechamento redondinho da obra, né? Exatamente. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos, mais uma vez, os nossos parceiros, os nossos apoiadores, o Goethe Institut, o Giovanni dos Santos, meu querido amigo, Eu que agradeço. Foi um processo incrível, né? Esperamos participar de muitas outras obras interessantes e ricas como essa. Sem dúvida. E então, muito obrigado a todos. E aqui encerramos então o nosso primeiro episódio então dessa nova série de decupagem sobre as nossas interpretações, as interpretações da Bach Society Brasil. E nos encontramos no próximo programa.